Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais esse vídeo do InResidence. Eu sou Igor Campos, é um prazer enorme ter todos vocês aqui. Hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente curte muito e com uma abordagem talvez um pouquinho diferente. A gente queria chamar a atenção de vocês para uma armadilha que às vezes a gente não se dá conta que a gente pode estar caindo nela, que são justamente as etapas de projeto. Fragmentar excessivamente seu projeto pode te trazer prejuízos que você eventualmente não esteja nem pensando neles. E é sobre isso que a gente vai conversar, sobre onde começa o projeto executivo, em que momento você tem que começar a estabelecer a atenção devida para chegar num resultado final e realmente viabilizar aquilo que a gente diz que você precisa fazer, que é a obra e não exclusivamente o projeto. E aproveita que você está aqui, já chega dando um like, compartilha esse bate-papo que a gente está tendo aqui com vocês, com os amigos, para a gente poder alcançar o maior número de pessoas com essa mensagem, que eu acredito que é muito importante, a mensagem de hoje. Todas elas são, mas umas em especial a gente tem um carinho e a gente gosta muito de compartilhar essas ideias, esses pensamentos, para que vocês também consigam, de alguma forma, evoluir com base neles. É essa sempre a nossa intenção. Bom, e aí a gente veio justamente com essa pergunta, né? Ou seja, quando é que começa o projeto executivo? Já que a gente está falando um pouquinho sobre essas etapas de projeto, né? E a gente sempre fala para vocês, né, que as etapas talvez as mais importantes, eu considero a mais importante o estudo preliminar, né? E claro que todas têm a sua devida importância, mas teoricamente, grosso modo, tá? Respeitadas as licenças poéticas que a gente pode ter aí nesse bate-papo, a gente praticamente, no processo como um todo de elaboração de projeto, os momentos cruciais, os marcos, são dois praticamente, né? Os mais importantes, que é a etapa do estudo e do projeto executivo. E quando é que começa uma, termina a outra, onde realmente a gente vai começar a identificar esse momento em que as coisas estão entrelaçadas. E aí a gente traz justamente essa frase, que enfim, título de um dos vídeos e de um dos documentários mais bacanas que a gente teve a oportunidade de assistir, do nosso querido mestre Paulo Mendes da Rocha, que tudo é projeto, né? Então, independentemente de etapa, o que a gente precisa entender é que tudo é projeto, né? E, enfim, resgatando o que a Sui sempre comenta, né? Vamos imaginar esse ovo perfeito para a gente entender isso sem fragmentar a ideia, que as coisas elas estão muito entrelaçadas. Então, em um determinado momento a gente pensa numa solução, traz para que ela possa ser desenvolvida em uma outra etapa, mas na origem, no momento da concepção do nosso projeto, a gente tem que ter algumas boas informações, alguns bons insights que vão fazer que lá na frente a gente obtenha resultados incríveis nesse sentido. Uma das coisas que ele fala, inclusive nesse documentário, que é muito bonito, inclusive, é que o homem, o ser humano, está, de alguma maneira, fadado a transformar ideias em coisas. Então, tudo é projeto. Então, a gente está sempre projetando tudo, em todos os sentidos, né? E eu acho que isso é que é legal. E hoje a gente está trazendo para vocês uma abordagem muito conceitual do trabalho. A gente quer compartilhar isso com vocês porque a gente acha que isso é importante e que isso revela muito daquilo que você quer, de alguma forma, compartilhar e, evidentemente, obter como resultado, né? Então, acho que isso é que é legal e que a gente precisa também refletir um pouquinho sobre isso. Eu estava retomando uma leitura de um dos arquitetos que a gente admira muito, que é o Peter Zumthor, né? Ele fala que a gente tem que, em determinados momentos, desacelerar e produzir, enfim, arquitetura um pouco mais devagar, né? Slow architecture. Então, uma coisa mais pensada, mais idealizada, mais raciocinada, claro. Isso tudo respeitadas as circunstâncias. E aí eu trouxe esse projeto para compartilhar um pouco essa ideia com vocês, né, de que tudo é um projeto, é um trabalho que nós começamos a fazer com os amigos da Bélgica, é um projeto que a gente tem um apreço muito grande, vai começar a obra agora no final desse ano, né? É uma casa que praticamente reúne continentes distintos, né? Estamos aqui na América, eles lá na Europa,
mas que os pontos de contato são muito fortes, muito interligados, em especial no que diz respeito à linguagem arquitetônica. Claro, a gente muito inspirado pelo Paulo Mendes, pelo trabalho de algumas das residências que ele fez, a gente trouxe esse projeto para compartilhar com vocês, e da parte deles tem um arquiteto que tem um trabalho incrível, um belga, que é muito na linha do que o Paulo Mendes fazia aqui no Brasil, que é o Julien Lampens. Depois vocês pesquisem na internet, o trabalho dele é brilhante e realmente, enfim, traz toda essa congruência dessas ideias todas. E esse trabalho que a gente está trazendo para vocês é uma imagem do estudo preliminar. E é justamente nesse ponto que a gente quer chegar nesse bate-papo de hoje. Onde é que começa o nosso projeto executivo? Onde é que a gente vai, de fato, começar a pensar, ou seja, nos detalhes e nas soluções que vão fazer com que a gente consiga transformar ideias em coisas. E a gente quer falar um pouquinho sobre o processo, né? Que é o processo que é importante. A gente precisa se encantar com esse processo, a gente precisa, de alguma maneira, entender o processo, se encantar, se divertir com esse processo para se realizar, né? A felicidade não é única e exclusivamente no momento em que a gente conclui um determinado trabalho, mas ela faz parte de todo um processo e é importante que a gente consiga identificar cada passo e, de alguma maneira, comemorar cada passo, cada conquista que está, de alguma forma, relacionada a cada uma das nossas etapas de trabalho. E esse é um trabalho antigo que Suiane e eu fizemos, que é o início do trabalho, é o processo, é o desenho, são as tentativas, né? Eu acho que é sempre um processo que a gente está tentando, está buscando, está especulando para chegar num determinado resultado. Mas essa tentativa e essa especulação, eu acho que aí é que, de alguma maneira, envolve todo o pensamento e o raciocínio da gente, ela não pode ser completamente desvinculada e descompromissada do objetivo maior que a gente tem, que é de viabilizar a nossa obra. Então, quando a gente começa a desenhar os desenhos que são feitos à mão, a gente precisa trazer uma série de informações que, de alguma maneira, indiquem algumas soluções, inclusive para a gente, no momento do desenhar, de soluções técnicas que lá na frente serão incorporadas para a gente viabilizar o nosso trabalho. E aí são alguns riscos, algumas ideias, e a gente quer justamente trazer essa ideia para vocês, essa percepção que o projeto executivo ele inicia justamente no momento da concepção do seu trabalho, do seu projeto, no estudo preliminar. É ali que a gente vai começar a construir não só a definição conceitual do nosso trabalho, definição de partido, mas sim um outro elemento que é fundamental, que viabiliza todas essas demais circunstâncias, que é a técnica construtiva que a gente vai utilizar para viabilizar os nossos projetos. Então, tudo isso precisa estar muito bem sedimentado, fundamentado, para que a nossa ideia, por mais preliminar que ela seja, ela já tenha indicativos que façam com que lá na frente as soluções se viabilizem, tanto do ponto de vista técnico e, em especial, do ponto de vista financeiro, dos investimentos envolvidos por parte do cliente, para que a gente consiga também viabilizar. Né? A gente fala muito em determinadas situações, né? Até vocês mandam para a gente, poxa, mas eu fiz um projeto, até na live passada a gente estava comentando um pouco sobre isso, um colega havia feito o projeto, mas estava com a preocupação de que ele extrapolaria o orçamento inicial previsto. Então, é nesse momento do estudo que a gente precisa fazer essas especulações, a gente precisa explorar, precisa fazer um estudo de viabilidade financeira para a gente conseguir obter soluções que estejam, de fato, vinculadas àquilo que foi conversado. E aí a gente está trazendo alguns desenhos que nós fizemos de etapas de estudo, de maquetes. Isso que a Sui comentou é importantíssimo, porque é nesse momento que a gente vai carregar as informações todas, vai trazer soluções, alternativas de projeto para a gente poder viabilizar. São imagens feitas, né? Existe sempre aquela discussão, faço a imagem 3D, não faço imagem 3D. Então, assim, quando a gente fala sobre projeto executivo, né,
também não importa a ferramenta, não importa se é feito no CAD, se é feito à mão, se é feito no chão, se é desenhado na obra, no momento da execução, quando você está discutindo com um colega. O que é importante é que você tenha a bagagem realmente para poder discutir e chegar a soluções que de fato sejam importantes e que valorizem o seu trabalho. Então, vocês vejam um desenho que nós fizemos, já tem muito tempo, é um detalhe que foi feito à mão, um detalhe de esquadrias de madeira, que a gente compartilhou com com o executor, e aí ele deu feedback de soluções melhores. Então, é esse envolvimento que é importante a gente trazer para o nosso trabalho. Então, é legal vocês terem essa atenção. Então, são desenhos que a gente vai fazendo, vai aprimorando, vai trazendo para que a gente consiga chegar no resultado final, que é a obra, né? E a obra a gente também precisa estar dentro dela, precisa estar vendo o caminhar, enfim, e identificar, e essa é a grande sacada, é sempre uma retroalimentação, né? Você está na obra, você acompanha a execução, você entende aquilo que você de fato concebeu como desenho, como ele está sendo executado, com soluções que eventualmente melhorem aquelas que você havia pensado preliminarmente, para que quando você tiver uma nova oportunidade, você já com algumas dessas informações introjetadas e de alguma maneira fazendo parte aí da sua memória, possam surgir para sempre melhorar o seu projeto, no sentido de valorizar o seu trabalho. Então, vocês vejam a execução, o detalhe como foi pensado, né? Essa imagem eu gosto muito de compartilhar, né? Todas as estruturas, lá no estudo preliminar, depois vocês tiverem curiosidade, naquele primeiro corte que eu mostrei para vocês, né? Tem as estruturas que estão externamente, nós queríamos que elas ficassem externamente por uma série de questões técnicas, já no estudo preliminar estava dessa forma, aí vocês vejam que aqui a gente detalhou um pouco mais e chegou nessa solução para, de alguma maneira, viabilizar as nossas intenções preliminares. E aí são alguns dos detalhes, né? Detalhes de escadas e tal. E essa imagem eu acho muito, muito legal trazer para vocês aqui, vocês identificarem, né? Do risco inicial, de como é que a gente está pensando o trabalho, como é que a gente está imaginando, e como é que isso é consolidado, como é que as coisas vão se construindo. Então, esse ideário que a gente tem, né? Ou seja, da percepção, da concepção, das dimensões, das informações técnicas, das soluções, de balanços, de estruturas, de instalações. Então, no momento da concepção, considerem essas informações, por mais que elas não estejam graficadas, mas você já antever que ali será necessário, né? Ou seja, dimensões mínimas para que essas instalações possam percorrer no sentido horizontal, no sentido vertical, as dimensões mínimas que as estruturas, de alguma maneira, ocuparão do ponto de vista plástico, estético da sua arquitetura. Então, esses pequenos detalhes, essas pequenas informações é que vão trazer realmente um diferencial no momento da execução do seu trabalho. E aí eu trouxe mais um exemplo para vocês, esse exemplo eu gosto muito de compartilhar. Estou trazendo, claro, a gente traz alguns projetos que vocês já conhecem, mas sempre com uma pitada adicional de informação. Isso aqui é o que a gente se deparou, né? Como é que a gente ia encarar esse terreno, então realmente era uma mata muito fechada, o estudo preliminar, né? Bom, e aí a gente tem uma imagem, né? Eu gosto muito de... Tem um vídeo muito bacana também do Peter Zumthor, que ele fala das termas de Vals, que ele fala um pouco sobre a construção da concepção, né? Ou seja, da definição da ideia do projeto. E ele diz que em determinados momentos algumas imagens vão sendo construídas, né? Ou seja, na memória. E essas imagens, de alguma forma, ele cuida delas para que elas se tornem realmente projeto e obra, né? Sem perder a essência. E claro que todos nós, quando nós estamos projetando, quando a gente tem de alguma forma, ou seja, uma nova encomenda, um novo projeto, a gente tem alguns insights, né? São insights, lampejos de informações, de soluções, que às vezes a gente não sabe se são coerentes ou não, mas são importantes a gente colocar num papel. Por isso que a gente fala que é tão importante a gente graficar essas informações, mas graficar com aquela carga que eu comentei com vocês, com dimensionamento, com preocupação,
ou seja, algum critério mínimo que faça com que vocês possam utilizar esses riscos iniciais à definição do conceito de vocês. Proporção, né? Exatamente. E aí a gente tem ali, de alguma forma, são duas grandes vigas que atirantam o pavimento superior, então elas já aparecem. E é o que a gente falou para vocês sobre a técnica construtiva. Quanto mais tem, até alguns dos nossos colegas que costumam dizer que, na verdade, a técnica é uma obrigação, né? Ou seja, ela não é um diferencial. Eu não concordo muito com isso. Talvez ela seja uma obrigação, sim, mas quanto mais você tiver informação, quanto mais informação técnica, quanto mais aprimorada for a sua técnica, você certamente vai ter um diferencial muito grande em relação, digamos, à concorrência, aos demais arquitetos, porque ela vai fazer com que você explore soluções que outros não exploram, que outros não têm sequer a percepção do que seria possível. Então, acho que essa, e também voltando ao nosso grande mestre, né, a técnica é um dos pressupostos da arquitetura, para exibir a essência da técnica. Bom, aí algumas maquetinhas, algumas não, a maquete do estudo preliminar, para vocês verem. Eu sempre falo, quando eu mostro essa maquete, é uma maquete que nós fizemos para que nós tivéssemos, de alguma forma, a compreensão daquilo que a gente estava sugerindo e que a gente pudesse, inclusive, chamar o nosso calculista para poder conversar a respeito dessa solução, para ele poder visualizar. E a gente fez isso antes de mostrar para os nossos clientes. Então, é um pouco realmente o desacelerar, né? E é isso, né, Igor? Essa maquete, gente, é de estudo preliminar, não é uma maquete depois que o projeto foi aprovado no executivo, é de estudo, porque tem que ser prototipado. E você não consegue fazer uma maquete dessa em um dia, 2 dias, porque a gente está estudando ainda as possibilidades. Então é isso aí, sabe? É justamente isso que eu estou falando. É você ter tempo, né, de você conseguir ali colocar no papel, na maquete, as ideias e entrelaçar tudo isso, né? Fazer com que isso faça sentido, para que você possa oferecer o que é melhor. E aí algumas imagens do processo, né? Ou seja, do projeto executivo. Isso é muito legal quando a gente fala de compatibilização. Esse é um exemplo clássico, né? A gente fez a maquete do estudo preliminar, fez os desenhos, chamou o calculista antes para conversar a respeito das soluções. Então, estava lá no estudo preliminar, quando a gente falou, olha, você tem que compatibilizar lá no início, é para que a gente consiga chegar numa solução condizente e realmente própria ao projeto. Então, veja, esse é o desenho do calculista, não está idêntico ao desenho que nós fizemos no corte do estudo preliminar. Ele realmente, ele falou para a gente, foi até legal, foi o Yasser que trabalhou com a gente, falou, olha, o que eu fiz na arquitetura de vocês foi, na verdade, calibrar, foi só calibrar algumas questões aqui e acolá, para que a gente pudesse chegar nessa solução. Então, isso é muito prazeroso, né? Você fazer o projeto, né? Ter uma confirmação de um colega que você respeita, que você admira pelo trabalho dele, que você fez um projeto que, de fato, estava muito bem estruturado, muito bem pensado, isso para a gente é, de alguma forma, extremamente importante. Fica Valoroso. tranquilo. Hã? Valoroso isso, né? Valoroso, exatamente. Fica tranquilo, Mário, depois a gente volta nela. Deixa eu só complementar aqui. Aí vamos falar um pouquinho da obra, né? E aí, de novo, vocês vejam, ó, as referências que a gente traz para vocês são as referências dos arquitetos que a gente admira, do Álvaro Siza, do Peter Zumthor, do Paulo Mendes da Rocha, a Sui citou Louis Kahn, Ian Passan, entendeu? Não sei se vocês pegaram, mas, enfim, são pessoas que realmente nos inspiram, que têm um trabalho consistente digamos, nesse rastro, né? Ou seja, quando a gente fala que o sucesso deixa pistas, é nesse rastro que a gente vai procurar alguma coisa que de alguma maneira nos inspire. E essa frase, que foi atribuída por um outro arquiteto, que eu admiro muito, que é o Camilo Rebelo, ele disse que o Álvaro Siza comentou isso em um determinado momento, né? Que nenhuma pedra, árvore é arrancada da paisagem, nos é restituída. Vocês vejam, eu vou inserir um projeto nesse contexto. E o Álvaro Siza fala muito sobre isso, da responsabilidade do construir, né? De como é que a gente vai se colocar. Ele até fala, tem um vídeo muito bonito na RTP, que é uma televisão
portuguesa, que ele fala que a arquitetura é contra a natureza, ou seja, de alguma maneira filosófica, porque você está intervindo nela. Agora, como você vai intervir, aí é que entra a sua responsabilidade nesse sentido, né? Então, vocês vejam, a gente vai no terreno, está ali para avaliar, etc. e tudo mais. Veja que a topografia tinha um desnível significativo. Essas fotos eu não tinha compartilhado até então, né? Ou seja, estou trazendo para vocês. Então, vocês vejam que a gente teve que abrir uma clareira realmente para poder inserir a obra nesse contexto. E aí eu já estava preocupado, falei, será que vai dar certo? Olha o tamanho das fundações, né, que a gente teve que fazer. Então você olha e fala, ai meu Deus, será que eu estou no caminho certo? Eu acabei com aquela paisagem interessante. Olha a fundação para vocês verem as pessoas aí, né? Esse é um bloco, é uma sapata de fundação. Ela tinha acho que 12 metros quadrados, o tamanho desse quarto aqui, ó, basicamente, né? Um pouquinho menor. Então, são essas as questões que a gente tem que começar a ter essa percepção, né? Então, os pilares já estão ali concretados, né? Com um detalhe específico. Então, vejam esse dente que a gente está no pilar, ele foi feito para passar as instalações. É um detalhe que está na arquitetura, que a engenharia levou em consideração, todos com o mesmo objetivo final, realmente de fazer com que haja essa integridade por parte do projeto, que a gente consiga chegar num resultado bacana. Então, veja aí a construção inserida nesse contexto, nessa paisagem, nesse terreno, enfim. É uma construção difícil, uma construção que não foi fácil de ser viabilizada, né? Ou seja, com todas as premissas que, inclusive, os nossos clientes nos passaram para vocês observarem, né? Então, a relação da imagem, a relação com a obra, isso é importante a gente trazer para poder chegar nesse resultado final, né? Então, como a gente está inserindo então, a imagem inicial do estudo preliminar. Então, vocês vejam, no estudo preliminar, a gente já trouxe ali um painel, onde a gente está colocando o número da casa. Pode parecer bobagem, mas, enfim, não é. Ela está estampada no concreto, ficou muito bacana. Depois a gente tem essa pequena laje na parte superior. Ali eu estou colocando as minhas placas de captação solar, naquele volume um pouquinho mais ali, enfim, na parte mediana da casa, eu já tenho meus reservatórios de água, toda a parte de ar-condicionado, está ali naquele volume principal. É uma marcação, é uma referência sutil da entrada da casa, né? A gente está insinuando. Então, a gente tem um terraço que está praticamente, serve de mirante para a paisagem, então, um pouco esse contexto. E aí, um pouco a imagem que vocês estão vendo, com alguma alteração aqui e ali, das dificuldades, inclusive, do ponto de vista de execução, mas vocês vejam que a relação é a mesma, né? A percepção é a mesma. Ali, ó, o número 3 estampado, como ficou legal lá no concreto. Então, enfim, e algumas fotos que a gente foi fazendo ao final para vocês verem ali do resultado que a gente acabou obtendo nesse sentido. Então, quando começa o estudo preliminar, quando começa o projeto executivo, é lá no estudo, é lá na concepção inicial. E eu gosto muito dessas fotos, porque realmente a gente entender que o que a gente está projetando vai ser ocupado, vai ser apropriado, né? Ou seja, vai ser utilizado. E aí tem, enfim, a vida que de alguma maneira acontece, né, nesses espaços, né, gerações distintas, vô, neta, nesse espaço que a gente projetou. Né? E, de novo, a gente faz a referência ao nosso grande mestre, né, que a arquitetura realmente, ou seja, é feita para amparar a imprevisibilidade da vida. Então, acho que isso que é legal, isso é bonito, isso é uma relação que a gente tem que pensar nos nossos trabalhos. Então, vamos desacelerar um pouquinho, vamos pensar com um pouco mais de atenção lá no estudo preliminar, com o objetivo realmente na obra, de chegar no projeto executivo com algumas informações que foram estabelecidas no momento da concepção, para que esse processo, né, ou seja, a gente tenha prazer no processo e a gente possa construir realmente uma arquitetura de qualidade e, sobretudo, uma obra, né? Ou seja, ao longo da nossa existência, que de alguma maneira nos orgulhe daquilo que a gente produziu. Pode ser pouco, não precisa ser muito, mas tem que ser sempre de muita qualidade. Acho que essa é a mensagem que a gente queria trazer para vocês hoje. Ó, terça-feira a gente vai estar aí novamente, próxima terça, à disposição de vocês. Venham com tudo, tragam os amigos, colegas, para que eles também possam se beneficiar desse conteúdo que a gente faz com muito carinho,
e com uma dedicação muito grande para vocês. Beijo grande, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.